Olá, pessoal. Vamos lá. Acho que o doutor André está entrando. É Isso. isso? Aí. Oi. Oi, Pessoal, já temos 6 pessoas aqui com a gente. Daqui a pouco começa a encher, doutor André. que maravilha. Muito boa noite aí para a senhora, doutora Débora. Satisfação, né, participar com a senhora aí, representando o grupo GECOM, né, que para mim tem muito carinho, não só pelos amigos que tenho no grupo, mas além de amigos, tem uma importância na minha formação também inicial na cirurgia, né? Então, um prazer enorme aí estar participando dessa hora com vocês, né? O prazer é todo nosso, André. A gente está fazendo um ciclo desde março dos profissionais do GECOM com um parceiro nosso. E quando chegou a minha vez, eu escolhi o cirurgião plástico, escolhi a ti, porque eu acho que tem a psicologia bariátrica e a cirurgia plástica tem muito a conversar, né? Com certeza. E o doutor André Monte tem trabalhado conosco, tem ajudado muitos dos nossos pacientes, talvez muitos de vocês que estão aí até já tenham sido operadas por ele, ou provavelmente ainda vão procurá-lo depois dessa live. Tomara, que esperamos, né? Então, André, a cirurgia plástica está crescendo, né, de uma forma. E ela está se formando, ela está se estabilizando cada vez mais como uma disciplina que conversa com a cirurgia bariátrica, né? Sim. Talvez a gente possa começar te perguntando assim, ó, quando tu recebe um paciente bariátrico, qual é a avaliação que tu faz? Como é que tu enxerga esse paciente? Se esse paciente, tu vê ele da mesma forma que um que não é bariátrico. Uhum. Isso para mim tem sido uma situação assim, cada grupo, isso me chama bastante atenção, não é? Porque nós estamos aqui conversando entre nós, né, com o GECOM, né? Mas realmente me chama muita atenção assim, e talvez esse mérito seja teu e do próprio grupo também, né? Como a paciente do grupo GECOM vem assim, com uma situação bem estabelecida, tranquila, né, para uma cirurgia plástica, sabendo o que, que ela quer, né, entendendo assim, quais são as cirurgias que nós vamos executar, né, vem assim realmente com uma situação do seu corpo, um conhecimento, assim, um autoconhecimento corpóreo, digamos assim, né, já bem estabelecido, né? Então, isso realmente me chama muito a atenção. Eu acho que isso realmente tem méritos do grupo. Eu acho, né, a questão da multidisciplinaridade muito importante, né, esse conjunto, né? Então, realmente a paciente vem assim, na primeira consulta. É muito comum também, né? Acho que a questão do abdômen e da mama são realmente os locais que incomodam primeiro, Uhum. né? Em geral, as mulheres, porque o nosso grupo, o nosso pool de pacientes da cirurgia plástica ainda é o grupo feminino, né? Mulher. Os homens, claro, têm vindo muito mais do ponto de vista, assim, em relação à própria pós-bariátrica, né? Então, o homem também tem participado, aumentado, digamos assim, em número, né, de pacientes, né? Então, eu acho que isso é importante, esse autoconhecimento que o paciente pós-bariátrico, né, tem que ter, assim, do seu corpo, do que realmente lhe incomoda, né? E talvez pelo próprio fato da obesidade ser uma situação assim que vem, né, talvez de uma longa data, né, e o processo às vezes é um processo de um ano e meio, dois, né, para ter esse preparo, né, e o próprio preparo psicológico para uma cirurgia, né. Então, eu acho que esse tempo é importante para o amadurecimento, o paciente entender o que lhe incomoda, né,
E pós-obesidade já sabe, olha, isso. Pontualmente os pacientes vêm me mostrando isso, né? E méritos para vocês, mais uma vez, que o paciente vem bem esclarecido, facilita o nosso trabalho no consultório, né? Uhum. Tu tá me falando uma coisa que eu fico extremamente feliz em ouvir, porque o nosso trabalho é esse, o trabalho da psicologia bariátrica é exatamente esse. É ajudar o paciente a entender qual é o momento Uhum. psicológico que ele está pronto para fazer a bariátrica, né? E talvez eu possa explicar um pouquinho que momento é esse, né? Uhum. Eu acredito que é quando um paciente alcança o seu peso real, Uhum. né? Não o ideal, aquele peso que é difícil de manter, aquele peso que ele tem uma alimentação restrita, que muitas vezes leva à compulsão. O peso real é um peso que ele está estabilizado há um tempo, que ele está clinicamente saudável, que ele está se cuidando, ele não está fazendo uma dieta, mas ele tem um plano de vida, um jeito de viver, de escolher as coisas boas e está incomodando, né? A sobra de pele, coisa. Esse é o momento correto de fazer a cirurgia bariátrica. Ah, desculpa, a cirurgia plástica, né? E tu sabe que tem uma coisa, te interrompendo, assim, né? Acho que a Não, por proposta favor. é ser uma conversa bem informal, Isso mesmo. E daqui a né? pouco nós vamos botar o pessoal aí quando começarem as perguntas. Mas, assim, eu vejo, claro que o paciente traz, assim, o paciente sempre traz a sua vivência, né? Tanto para a cirurgia quanto para a parte psicológica, sempre traz algumas coisas da sua própria vivência, né? E algumas Uhum, pacientes, assim, me espanta, é um número pequeno, mas eu acho que isso é uma coisa, às vezes, para ser trabalhado, né? Já que a psicologia tem uma função importante no grupo da cirurgia bariátrica, que é justamente trabalhar algumas coisas, principalmente com preconceitos, né? A cirurgia plástica, ela sempre está ligada, assim, uma questão do preconceito, né? Uma questão de uhum. futilidade, uma questão de não Isso, importância, né? é E, na verdade. verdade, sempre digo, olha, doutor, né, elas me perguntam, doutora, eu preciso dessa cirurgia? Na verdade, é uma cirurgia que ela não é necessária, né? Mas ela é necessária, né? Ela é necessária porque cada um sabe aonde lhe incomoda, né, determinada situação, né? E vejo, assim, algumas pacientes vejo uma certa tristeza, às vezes, porque que levaram tanto tempo, é um número pequeno, né? Mas vou te dizer assim, tem pacientes que levam às vezes, 7, 8 anos para fazer uma abdominoplastia, né? E depois elas me dizem, bah, doutor, por que que eu não fiz antes, né? E a gente falar em questão de anos, 5, 10 anos, às vezes é uma situação que o nosso tempo ele é finito, né? A gente tem e a nossa, talvez a nossa saúde seja cada vez mais finita hoje, né? Com a questão da pandemia, a gente tem uma situação muito mais uma percepção muito mais finita, né? Porque pode ser que amanhã a gente pegue a doença e não esteja mais aqui, né? Uhum. Então, acho que dentro disso é que tem importância isso, o paciente, né, resolver um pouco desses seus preconceitos, assim, e a própria em relação à cirurgia, já tentar resolver isso mais É. breve, né? E acho que, emocionalmente falando, a cirurgia plástica é muito importante para o paciente. Ela ajuda o paciente, talvez eu não esteja dizendo exatamente, né? Sou leiga no assunto da plástica, mas ela ajuda o paciente a encontrar um contorno do corpo, não Uhum. é isso? Sim, sim, sim. E isso ajuda na imagem corporal desse paciente, porque o que a gente mais trabalha na psicologia é a dificuldade do paciente se reconhecer depois de um Uhum. grande emagrecimento. Então, ele precisa viver um tempo emagrecendo, precisa se ver um tempo para se identificar, e aí a plástica é como a cereja do bolo, eu Com entendo certeza. assim. Eu acho que a cirurgia plástica, ela coroa, né? Ela na verdade, assim, talvez essa seja a situação mais interessante do que a gente faz na cirurgia, que é justamente assim a pessoa tem essa ideia, né, essa imagem que faz de si, né, e essa imagem está muito ligada à questão assim da sua autoestima, né, e no momento que você está com aquela situação, né, com aquela sobra de pele, ou aquela coisa que te desagrada, né, aquela flacidez, ou aquela
situação disfórmica, né? Quando a cirurgia plástica te devolve aquele aspecto natural e até embelezado, digamos assim, né? Esta melhora realmente, assim, do ponto de vista psicológico, é muito rápido, né? A satisfação, essa união da autoestima com o desenho corporal, ela cria uma, né, uma situação realmente assim de muita satisfação, né? Para o paciente, obviamente, para nós é uma troca, né? Uma devolução. Para mim, eu digo que é melhor que o pagamento muitas vezes, né? E claro que essa situação também, e acho importante que os pacientes entendam, né? Essa transformação ela não é tão imediata, né, quanto se imagina. Claro que essa melhora de você não ter assim aquela sobra de pele ou aquela situação, ela já traz assim um alívio muito grande, né? Já, digamos assim, dentro do primeiro mês. Mas todas as nossas cirurgias elas levam em torno assim, às vezes até um ano para que você atinja, né, uma maturidade daquele procedimento que nós fizemos, né, uma reorganização dos tecidos. Então, isso também é importante que o paciente compreenda, né? E acho que é também uma situação muito boa para ser trabalhada numa situação pré-cirurgia plástica da parte da psicologia. Né? Uhum. André, e como é que tu lida com as expectativas? Uhum. Isso sempre é um pouco complicado, né? O pessoal, minhas pacientes, assim, ou às vezes alguns pacientes que consultam comigo acabam. Não sei se isso é até às vezes uma queixa. Eu quase que sofro de sincericídio, né? Como se diz. Eu sou muito franco, assim, eu não fico iludindo o paciente. Eu acho que para nós, na nossa relação, isso eu tenho bem claro para mim, né? A nossa função na cirurgia plástica não é iludir ninguém, né? A gente não pode prometer coisas que a gente não consegue atingir, né? Então, mas nós sabemos sim que a cirurgia oferece uma situação muito gratificante, né? E a minha função, assim, justamente é explicar muito, né? As consultas são bem longas, assim, eu procuro explicar bastante o que nós vamos fazer, né? E claro, dando limitações que eventualmente teu caso tenha, né? Então, o lidar com expectativa, para mim, primeiro é trazer a paciente para uma questão, assim, de centralização, né? De trazer a paciente para a sua realidade. E cada paciente tem a sua realidade, né? Cada um vai ter o seu resultado. A gente pode tentar se espelhar, assim, o paciente traz uma foto, doutor, eu queria esse seio, doutor, eu queria essa barriga. Mas tem coisas que não são atingíveis, né? Pela própria limitação corpórea de cada um, né? Queira pela flacidez, queira por quanto emagreceu, queira pela sua história antes da obesidade, queira pelas suas gestações, né? Então, realmente, a cirurgia em si, ela tem um potencial muito complexo, assim, de atingir todas as expectativas, né? Mas eu creio que o paciente consegue entender, assim, que a gente vai explicando, vai participando desse processo, elas vão entendendo que é um processo longo, como é a própria situação de sair da obesidade, né? Eu botei o fone para poder ouvir melhor, que eu não estava ouvindo. Está muito baixo? Agora melhorou. Não, melhorou muito. Não, para mim está ótimo agora. Está ótimo. Isso que tu falou, realmente assim, às vezes o paciente também chega para fazer a cirurgia bariátrica com uma fantasia de que ela vai mudar o corpo. Né? Uma mulher que tem muito quadril, que é curvilínea, que tem muita coxa, ela vai emagrecer, mas ela vai manter aquele estilo de corpo. Né? E tem algumas pessoas que têm uma fantasia que vão ficar retilíneas, que vão ficar alongadas. Isso deve acontecer na plástica, né? Sim. Então, como eu te disse, né? A gente tem uma situação assim, realmente a gente tenta, claro, a gente procura usar... Eu sempre digo, a questão da cirurgia, vamos voltar na questão da obesidade, né? A paciente buscar uma cirurgia pós-bariátrica, né, é uma situação da paciente buscar, né, seu retorno à normalidade, né, a sua normalidade. Então, não existe um passo mágico, assim, as pessoas não vão conseguir, né,
ter uma transformação, né, assim, instantânea. Então, a cirurgia bariátrica ajuda o paciente a retornar a uma certa normalidade, né? De peso, de saúde, estética, né? Todo social, todas as situações, né? E aí, depois vem a questão da cirurgia plástica, né? Dentro da cirurgia plástica, a gente tenta, justamente nessa filosofia, né, agregando o mínimo de cicatrizes possíveis, né? Uhum. Então, a ideia é justamente isso, né? Tentar, assim, o máximo possível, fazer com que a paciente retorne à sua normalidade, né? Então, e cada uma, claro, não adianta o paciente fazer uma expectativa de que vai ter uma situação, assim, mirabolante, né? Que vai se transformar uma pessoa que não é, né? Então, e claro, o seu passado, assim, o que a paciente fez, né? Assim, se engordou, quantos filhos teve, qual foi a Isso é situação de aumento importante. do abdômen, entende? Então, tudo isso aí conta no final do resultado que nós vamos fazer, né? Eu tenho um recadinho para ti aqui da Fabiane Fornazier. Sim, eu Foi a sou melhor, paciente já. foi a melhor escolha da minha vida, a reparadora com o Dr. André. Coisa boa. Perfeita. Foi com certeza a melhor escolha. Uhum, sim, coisa boa. Coisa Maravilha. boa. A gente se esmera sempre para tudo, né? Para que as cirurgias sempre ocorram da melhor maneira possível, né? A gente tem uma dedicação para isso, né? A gente está sempre atualizando, né? O que a gente pode oferecer de técnicas. E eu acho que filosofia é bem isso. Eu tento oferecer uma cirurgia que justamente tenha uma cicatriz menor, que seja dentro, que busque uma cirurgia, não esse nome reparadora, né? Eu acho que a cirurgia plástica, ela não individualiza assim, o que é estético e o que é reparador, né? Sempre estético é sempre reparador, né? Então, Aham. essa situação está sempre em conjunto, né? Não existe uma situação diferente disso, né? Tem um outro recadinho para ti aqui, da Gabriela do Amaral. Ela hoje até me disse que o Dr. André explica tudo sobre a cirurgia técnica, excelente profissional. Coisa Coisa boa, boa. né? Coisa boa a Maravilha. gente fazer parte de uma equipe que esse tipo de qualidade é em todos os profissionais, né? Coisa boa, coisa boa. Eu tenho uma pergunta assim, que eu queria fazer para ti. Eu tenho Diga, algumas perguntas assim ótimo. que são minhas dúvidas até, né? Ó, como é que é feito o preparo assim psicológico do grupo para a cirurgia bariátrica, né? Uhum, Quanto tempo assim essa paciente, do ponto de vista, claro, você já respondeu, né? Em relação a quando está pronto para a cirurgia plástica, né? uhum. O pré-operatório, o paciente chega no GECOM e é atendido por algum dos nossos cirurgiões. Depois, todos esses pacientes vêm conversar comigo, né? Essa primeira consulta, eu preciso entender o funcionamento desse paciente, né? Às vezes eu não consigo, mas depois de tantos anos, eu estou há, sei lá, 32 anos trabalhando com obesidade, né? Uhum. E cirurgia bariátrica 25, eu acho. E a gente já tem uma corrida, né? De entender um pouco o funcionamento desse paciente. Porque cirurgia bariátrica não é para todos os pacientes obesos. Tem que ter uma união entre a cirurgia bariátrica e a estrutura emocional do paciente para dar conta dessa cirurgia. Porque a cirurgia bariátrica, ao contrário do que muita gente fala, tu vai fazer cirurgia bariátrica, tu vai pelo caminho mais fácil, por que tu não fecha a boca, etc, etc. Não é assim, né? Eu digo que quando o paciente chega, ele está precisando da cirurgia bariátrica. Depois que ele faz a cirurgia bariátrica, é a cirurgia que precisa do paciente para dar certo. Então é uma cirurgia Sim, que sim, sim. ela exige o tempo todo. Ela exige que o paciente consiga identificar
os seus gatilhos para compulsão, ele exige que ele entenda por que ele está tendo aquele desejo de comer naquele momento. Normalmente as compulsões são meio na mesma hora para alguns pacientes. Sim. Ele exige que o paciente cuide para o resto da vida. É uma cirurgia que fica com o paciente o tempo todo, né? E o meu grande trabalho é entender que esse paciente, né, ajudar que esse paciente entenda que ele tem uma doença crônica, ou seja, não vai curar. A cirurgia bariátrica não cura a obesidade. Sim, verdade. O que a psicologia bariátrica ajuda? Que o obeso dentro desse paciente diminua, fique quieto, não fique batendo na porta pedindo comida, que ele fique tão fraco que ele não faça isso. Esse é o meu trabalho, né? Que o paciente vá podendo controlar esse seu lado obeso. E não é fácil. Os pacientes muitas vezes sofrem dizendo eu tenho vontade de comer, né? E aí a gente trabalha que a cirurgia bariátrica não pede ao paciente que ele faça dieta. Ele já fez dieta a vida toda. Ele consegue emagrecer. O que ele não consegue é manter. Aí emagrece e engorda, né? Emagrece e engorda. Então, ele pode comer e deve comer com qualidade, como uma pessoa normal, que tem vontade de comer uma coisa de vez em quando e vai lá e come. Ele abre a janelinha para comer uma coisa mais gordurosa e fecha essa janelinha. Né? Ele não escancara, que é o que acontece na maioria dos pacientes. Eles começam a comer e não conseguem parar. Né? Então, toda essa mudança de comportamento, pelo menos alguma parte dele, não dá para mudar tudo, tanto é que eles precisam da bariátrica, né? É trabalhado no pré-operatório. A expectativa do peso, como eu estava falando antes, né? Tu falasse uma coisa muito importante, tu disse que tem que avaliar como é que o paciente era antes, quanto ele já emagreceu, quanto ele perdeu de pele, o quanto, né? Então é um paciente que em geral já emagreceu, já engordou e que ele nunca foi, na maioria deles, magro. Então não dá para ter uma expectativa de um peso ideal, né? Tem que ter uma... O peso ideal é aquela situação de saúde, né? O peso ideal é que a pessoa realmente se sente, assim, se sente bem, né? Eu acho que o sentir-se bem não pode ser uma situação assim, digamos, quase que um eufemismo, né? Vou manter esse peso, me sinto bem, mas na realidade porque eu não consigo baixar esse peso, né? Eu acho que não pode ser nesse aspecto. Mas tem que ser um peso que o paciente se sinta bem, tenha uma situação de saúde boa, né? Porque às vezes o paciente que emagrece muito, tem pacientes que realmente emagrecem demais, até com cirurgias um pouco mais antigas, né? Que você vê que tem quase uma situação que não é saudável, digamos assim, um paciente com muitas carências vitamínicas, né? Até uma situação de pele talvez assim mais flácida e com menos, digamos assim, capacidade até para o resultado de uma cirurgia, né? Então essa situação ela é importante realmente, né? E até te perguntaria nesse mesmo gancho, assim, né? Que também é uma dúvida minha, porque eu não participo dessas consultas de vocês, né? Claro! Do ponto de vista psicológico, né? Ainda não, né? Mas podia participar. Como é que é feita a rotina da psicologia para prevenir o reganho de peso? Eu acho que isso para mim sempre foi uma grande dúvida, né? Eu tenho muita dificuldade assim com meus pacientes. Muitos se perdem ao longo dos anos nessa história, acabam ganhando peso, né? E acho isso muito importante. Nossa, essa é uma questão fundamental. Eu acho que é a questão mais difícil que existe para todo profissional que trabalha com cirurgia bariátrica, né? Eu sempre digo o seguinte, André, aquele paciente que mantém o acompanhamento pós-operatório, que está ligado a toda a equipe, ao cirurgião, à nutri, à fono, comigo, todo mundo,
que entende que o nosso relacionamento é duradouro, esse paciente dificilmente tem reganho de peso. Uhum. Normalmente, quando o paciente volta com reganho de peso, é um paciente que a gente não vê há muito tempo. É um paciente que começa com o seguinte pensamento: eu estou ótimo, porque eles se sentem muito bem em pouco tempo. E o tempo vai passando e eles começam a entender que eles podem comer uma coisinha aqui, outra ali, daqui a pouco essa coisinha já é uma coisinha a mais, uma coisinha, e começa a engordar. Tem o paciente que se dá conta, sofre com isso e vem pedir ajuda. Tem o paciente que não se dá conta, que está engordando. É incrível, parece que como não se dá conta? É óbvio, qualquer um. Não, o paciente obeso às vezes não se dá conta que está engordando. E tem aquele paciente que não volta porque fica chateado, fica com vergonha, né? Mas normalmente, quando o paciente volta, a gente tem como ajudar exatamente naquilo que eu falei, a capacidade do paciente perceber o que come. Essa é a grande questão. O que ele está comendo? Às vezes, o paciente come sem perceber o que está comendo, sem perceber que ele já está satisfeito. Então, todas essas técnicas a gente tem que trabalhar. E todas elas levam ao mesmo lugar, a intimidade com ele mesmo. Dele sentir o que ele está comendo, dele imaginar como está o seu corpo, né? Muitos pacientes chegam no GECOM para fazer uma consulta. Não tenho certeza se eles são pacientes para bariátrica. Isso é muito normal. Mas eles têm um índice de massa corporal 40, 42, 45. São pacientes bastante obesos. E quando o cirurgião diz, olha, tem indicação cirúrgica, às vezes causa um choque muito grande. Por quê? Porque, embora ele seja um obeso, ele não se percebia com o tamanho que ele tem. Aquele tamanho ainda não era esclarecido, não era visual para ele. Essa é uma das características emocionais da obesidade. Sim, sim, sim. Assim, que, claro, uma outra dúvida, assim, porque eu vivencio bastante isso no consultório, né? É um passo muito difícil, assim, essa manutenção do peso, né, no pós-operatório tardio, né? Uhum. Então, isso eu tenho muita dificuldade, realmente, porque não está na nossa mão, né? Você não consegue, você pode orientar o paciente até um limite, né? E dizer que ele dá algumas orientações sobre isso, mas você conseguir convencer o paciente que ele como manter, né? É difícil. Esse para mim é um grande desafio, assim, né? Porque Uhum. e tanto que isso é estatístico, vai ver ao longo mesmo depois, não só falando depois de cirurgia bariátrica, mas mesmo de cirurgia plástica, a partir de 5 anos, 6 anos, né, o ganho de peso que o paciente reapresenta, né, é sempre uma discussão muito grande sobre isso, né, principalmente porque, imagina, o paciente fez uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que tem, digamos assim, um potencial de risco grande, né, fez várias Uhum. cirurgias plásticas, né, e aí, o que acontece? Né? Você fez tudo que você poderia fazer do ponto de vista de tratamento, certo? Né? Para a obesidade e para o seu corpo. E daqui a 4, 5, 6 anos, você volta de novo a ganhar 10, 15, 20 quilos de novo, né? Então, eu vejo isso, para mim, é um desafio muito grande, assim, pelo menos no Muito, consultório. muito. E até essa seria a minha última pergunta para ti aqui, justamente qual é o desafio, assim, como é que quais seriam os mecanismos, né, que a gente deveria pensar e agregar aí tanto no grupo quanto no própria situação da cirurgia plástica para prevenir justamente esse reganho de peso ou na manutenção de peso ao longo prazo, né? Eu acho que isso eu tenho essa dúvida Uhum. assim, de tudo, né? Não só de técnicas assim de cirurgia plástica, vejo que algumas pacientes querem saber sobre isso, né?
Mas eu acho que o cerne da questão da cirurgia da obesidade, mesmo da cirurgia plástica, é a manutenção do seu resultado, né? Uhum. E eu acho que esse é um grande desafio, assim, a longo prazo. Uhum. Né? E O como meu, que nós vamos solucionar isso com os nossos pacientes? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Eu te responderia assim, ó. Eu voltaria a uma coisa que eu disse. Para mim, tudo começa com a indicação certa. Né? Tudo. Quando um paciente tem uma indicação certa para fazer a bariátrica, emocionalmente falando, ele tem muito mais chance de dar certo. E eu acredito que na cirurgia plástica também, quando ele tem uma indicação certa, emocional, para fazer a plástica, eu acho que ele mantém a plástica com mais amor a ela, com mais gratidão pelo que ele alcançou. É uma valorização maior, né? Então, Isso. eu acho que o que a gente podia fazer é isso, né? Uma consulta emocional antes da cirurgia plástica, avaliando se é o melhor momento. Eu acho que isso é uma grande prevenção. Sim. Bom, te passo as perguntas agora, o que você quiser saber. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu não consigo fazer tudo, falar contigo, olhar. As perguntas já foram lá para trás. Deixa eu ver. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, assim, né? Eu acho que esse negócio da rede social é sempre, né? Essas coisas, esse questionamento sempre, que técnica que vai usar, como é que é, essa sedução que às vezes técnicas novas trazem, né? Então é bem isso, não adianta você achar que é uma técnica, uma cirurgia, alguma coisa, baseado no que você vê numa situação de Instagram ou mesmo de Facebook, né? Na verdade, a avaliação sempre é uma coisa importantíssima de consultório, né? E, na verdade, a decisão de uma cirurgia é sempre uma situação em comum acordo com o paciente, né? Existem várias maneiras de fazerem essas cirurgias, né? Existem várias opções técnicas para né? E sempre visando um resultado que o paciente quer ter dentro da sua realidade, né? E como eu faço isso, disse, né? Eu procuro escolher táticas, né? Eu sempre digo que tempo de colocar cicatrizes, e o paciente bariátrico, né? É um paciente propenso a muitas cicatrizes que às vezes ficam visíveis, cicatrizes que podem ter uma qualidade, às vezes, que a gente não gostaria, né? Pois é. Então, eu sempre digo, olha, vamos sempre devagar, assim, com opções técnicas, vamos achar o melhor resultado para você com cicatrizes ocultáveis, né? Porque se a gente se vamos nos basear, assim, na literatura americana, por exemplo, que nos traz, assim, a grande quantidade, talvez, de técnicas cirúrgicas no paciente exobeso, né? O paciente fica com cicatrizes, olha, não tem milímetros de pele que não tenham cicatrizes, né? Então, isso, ao meu ver, assim, é quase que uma situação pessoal, né? Eu não costumo colocar cicatrizes nos pacientes que eu não gostaria para mim, né? Então, eu vou, assim, Importante isso. buscando muito essa história, né? Escolhendo muito bem, discutindo muito bem com cada paciente. E me esmerando, assim, ao máximo possível para que a gente reduza essas cicatrizes, né? Porque tempo de colocar a cicatriz nós sempre temos, né? Depois que colocou, não se retira mais, né? Então, isso é uma questão muito importante. Né? Tem um recado para ti aqui da Pati Coutinho. Fiz uma cirurgia em 2014 e engordei. Aí ela faz uma carinha triste. Se lembra, doutor André? A Patrícia é uma das pacientes que são muito perseverantes aí. Temos várias, né? Isso, aí ela coloca, agora 4 meses da última estou realizada com o resultado. Maravilha. Isso aí a gente sempre se esmera para que todo mundo tenha o resultado, né? Da melhor maneira possível, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente se dedica para isso, né? Agora, o que eu estou percebendo aqui é a questão do vínculo, né?
vários pacientes que fizeram cirurgia contigo te mandando recado, uma forma de agradecimento, estão aqui na live, que é o vínculo que eu estava falando da importância de continuar ajudando esse paciente. Se o paciente se afasta, a gente não pode fazer nada, né? Agora, se ele está aqui te dizendo como ele está feliz, provavelmente se tiver alguma dificuldade, ele vai voltar e vai pedir ajuda, porque ele já foi ajudado. Sim. E, bom, o que mais vocês tinham interesse em saber? O que você gostaria, Débora, que a gente esclarecesse? Eu faço mais perguntas. Eu fiquei pensando assim, ó, já que a gente está falando desse reganho de peso, né? Falar um pouquinho. Existe uma diferença entre uma recidiva de peso, que é um aumento de peso muito significativo. Um paciente, por exemplo, emagreceu 40 quilos e engordou 30 e tantos. Isso é uma coisa muito importante. Agora, é natural, depois de alguns anos, o paciente equilibrar um pouco seu peso, né? Engordar ali 2, 3, 4 quilos, isso não é um reganho de peso, só para deixar claro, né? Isso é uma adaptação do corpo, né? Eu não sei se tu tem experiência, se tu pode nos contar uma experiência de um paciente bariátrico que tu fez a plástica e que teve esse grande aumento de peso. Eu tenho um paciente, assim, é verdade, né? Se for ver, a questão da obesidade é uma questão comportamental, né? Uma questão, assim, que lida, né? É uma questão que lida com prazer, né? Digamos assim, prazer alimentar, e lida com situações psicológicas, assim, de depressão. Tem uma série de mecanismos que você vai me dizer melhor do que ninguém, né? Mas algumas coisas em relação a hábitos, né? Nós temos muita dificuldade, assim, de maneira humana, todos nós, né? A modificar alguns hábitos, né? Então, e tem um paciente, o doutor Gabriel operou comigo, uma certa ocasião, né? Paciente com uma hérnia muito grande no seu abdômen, paciente masculino, né? Paciente pós-bariátrico, talvez uns pacientes assim mais antigos até do estado do ponto de vista de cirurgia bariátrica, uma cirurgia ainda aberta, né? E nós fizemos essa correção, fizemos abdominoplastia para ele, mas um paciente assim que imagina, ele era pós-bariátrico, já estava assim, alguns anos depois, né? Já com mais de 120 quilos, né? Já ganhando de novo. Mas aquele paciente que chegava no consultório, né? Com o McDonald's na mão, com todo esse desequilíbrio alimentar, né? Que realmente assim nos leva naquela situação assim de que está faltando alguma coisa, né? Só que chega que nós não conseguimos resolver, não está na nossa mão essa solução, né? Por isso que, né, nós não temos esse poder assim de modificar realmente esse hábito, né? Esses hábitos ruins, digamos assim, né? Talvez você tenha essa fórmula mágica, eu não consigo. Não, eu não tenho. Se eu tivesse... E você sabe que uma situação que aconteceu no consultório que eu acho, me chamou muito a atenção, porque eu sou muito incisivo com minhas pacientes, assim, do ponto de vista de cobrança, assim, vamos manter o resultado, vamos fazer uma dieta, vamos fazer isso aqui. Falo muito sobre a situação familiar, né? Porque às vezes eles também acabam passando para os seus filhos, né? Porque às vezes a mãe, né? A mulher é que cozinha, é que faz... organiza toda a situação da alimentação familiar, do esposo, né? Então, acaba passando uma situação para os seus próprios filhos, às vezes. Então, você acaba relegando uma situação de obesidade para a sua família, né? Então, a obesidade realmente é uma situação do núcleo familiar, né? Da mesma forma que eu vejo também homens, às vezes, né, os maridos, meio que boicotando as suas esposas, porque elas estão se dedicando a fazer a sua dieta, fazendo aquele sacrifício, né? E aí chega o esposo lá com um belo de um prato de macarronada, tomando um bom vinho, e ela tomando, né, um copo d'água né? E numa dessas situações, uma paciente me chamou muito a atenção, né? Que nós fomos assim... né? Sempre cobro muito isso, né? E aí, essa paciente, eu acho que... Claro,
né, não era minha função tratar a psicologia do paciente, né? Mas essa menina chegou até a desenvolver uma situação de bulimia. Olha que coisa estranha, né? A paciente começou a se sentir culpada, né? Não pela minha cobrança em si, mas de alguma forma, né? Desenvolveu um quadro assim, realmente preocupante, né? Então, como é importante realmente a psicologia nessa dando sempre esse respaldo, tanto antes, durante e depois, né? Qualquer procedimento aí. Nossa. Principalmente no paciente obeso e ex-obeso, né? Tu tocou em 2 pontos muito, muito importantes. Primeiro, a inclusão da família. Eu também trabalho desse jeito. Eu sempre peço que a pessoa mais próxima do paciente, que normalmente é o marido, a mulher, namorado, namorada, mãe, enfim, participe pelo menos em uma consulta comigo. Porque, nossa, esse assunto é muito importante. Se esse parceiro não está compreendendo e não se coloca numa posição de tirar vantagem da cirurgia, porque ele também vai ser beneficiado com uma alimentação correta, esse paciente está correndo risco, né, de boicote, está correndo o risco de ser muito criticado por ele não conhecer. Às vezes o paciente está fazendo, por exemplo, tem uma paciente que diz assim, olha, o meu marido, meus filhos estão me criticando porque eu estou comendo toda hora. E ela tem que comer toda hora. Ela está no momento da cirurgia que, de tempo em tempo, ela tem que ir lá. Então, isso é um desconhecimento da família, que a família nem quis saber como é que é, né? Então, é muito importante. E, normalmente, sempre tem um membro, no mínimo, dessa família que também é obeso. Sim. Ou às vezes é o próprio marido, ou é um filho. Normalmente, difícil um paciente obeso que não tem pelo menos um familiar obeso, né? Então, eu sempre digo assim, olha, tu tá fazendo a cirurgia para a próxima geração. A gente não quer que teus filhos venham aqui fazer cirurgia bariátrica. A gente quer que eles possam aprender com a tua cirurgia, com as tuas mudanças de hábito e poder controlar a sua obesidade, né? Sim. Isso é muito importante. E outra coisa que tu falou, que é muito, eu acho que na tua área aparece muito, que é o ciúme. Né? O ciúme do outro com esse paciente que está se transformando. Porque ele não está só mudando o corpo, ele está mudando o jeito de ser, o comportamento dele. Ele se torna um paciente mais seletivo. Por quê? Porque ele escolhe os alimentos. E aí eu me dou conta que não é só os alimentos que ele escolhe os parceiros, os amigos, o trabalho, acaba ficando uma pessoa mais seletiva e com o seu próprio parceiro também. Com certeza, às vezes até excluindo algumas amizades, às vezes que geralmente levam essa história, né, dos jantares homéricos, né, e situações que levam a, digamos assim, a busca da obesidade, né? Eu acho que é complicado isso, né? Mas o que eu vou te dizer? Em relação ao ciúme dos maridos, assim, eu não... sei que existe, né? A gente não chega para mim, assim, de maneira explícita, né? Vejo assim alguns casamentos que se desfazem ao longo, né, desse processo, né? Outros se reafirmam, que é a função que a gente está fazendo. Eu acho que isso é importante, né? Que a cirurgia, que a autoestima, ela é importante, né, para si e para o casal, né? Eu acho que isso, sem dúvida, mas não pode ser, né? A autoestima de um não pode suplantar a de outro, né? E nem um procedimento cirúrgico dessa forma ele vai manter um relacionamento, né? Isso não, ele só fortifica, né? Ele não une, né? Não reúne. Então eu sempre falo sobre isso também, que, né, não adianta a paciente vir, né, fazer uma cirurgia porque quer assim reativar o seu casamento ou uma situação, né, nesse aspecto, né? Não,
Não funciona, não é, né, é muito antes disso, né? A cirurgia ela é para uma situação uma situação de sentir-se bem, né, para sua autoestima, nada além disso, né? E nada além disso mesmo, né? Que legal que tu trabalha desse jeito. Que ótimo, porque comigo também acontece. A gente precisa saber qual é a motivação desse paciente. E muitas vezes eu já ouvi pessoas que vieram fazer a cirurgia bariátrica para consertar um casamento. Por exemplo, o meu marido me chama de gorda, me ofende, me agride, e eu preciso fazer a bariátrica para resolver isso. Não vai resolver. Cirurgia bariátrica não vai resolver esse tipo de comportamento, né? Uhum. Ou ao contrário, né? A minha mulher é muito mais jovem do que eu, mais bonita, magrinha, e ela está se incomodando. Isso tem que ser resolvido antes, porque a bariátrica é para resolver uma saúde, não é para resolver nada estético, né? Ou de relacionamento. Eu sempre brinco que lá no final tem um brinde que é estética, mas na verdade o paciente vem por um sofrimento físico e emocional também, né? Por isso é tão importante botar a família no meio, né? Com certeza. A questão da beleza, assim como a questão da estética, né? Tudo isso, uma pessoa saudável, ela é uma pessoa que tem uma estética, né? A beleza, a pessoa que é saudável, ela é bonita, né? Ah, que ótimo, Diferente isso da mesmo. pessoa que tem doença, né? A pessoa que está doente, né? Ela não vai ser, não é bonita, né? Ela não vai ter estética, não vai ter beleza. Então, realmente, né? A questão, aquele velho, né, ditado, né? Mens sana in corpore sano, né? Então, a cabeça sadia, corpo sadio, né? Exatamente, isso é fundamental. Como a plástica não é só estética, né? Como ela traz de volta essa beleza interior. Isso que tu falou, uma pessoa saudável é uma pessoa bonita. Perfeito isso. Eu acho que é essa união que geralmente, né, que a cirurgia ou que a psicologia busca unificar, né, essa questão da psicologia, né, da autoestima e da questão corpórea, né? Se você tem essas coisas isoladas, não tem os distúrbios de corpóreos, de dismorfismos corporais, né? São situações que você tem esse antagonismo, né? Inclusive pessoas que são bonitas, que são belas, né? Que às vezes não se acham delas. Então, é uma situação sempre muito complexa, né? Tu trouxe um assunto agora que para mim é muito importante, ainda bem que tu trouxe, porque eu já estava me esquecendo desse caso, de pessoas que nunca estão satisfeitas com a plástica. Fez uma, tem que fazer outra, tem que fazer outra, tem que fazer outra. Eu tenho pacientes assim. Como é que é para ti isso? Olha, sempre é complicado, né? A gente tem que saber que existe um limite, né? Então, e algumas pacientes realmente têm dificuldade nessa questão de limite, né? Então, é complicado. Isso é um assunto que obviamente sempre deve ter associado a questão da psicologia, né? Então, enfim, né? Se a gente for abordar por esse lado, né? Na verdade, todo mundo tem um pouquinho, né? Uma certa... Minha esposa mesmo cobra muito, ela faz... tem a sua atenção psicológica, né? E às vezes é interessante, assim, realmente, né? Eu não tenho esse hábito, né? A minha conversa com a psicologia está sendo, né, inédita, digamos assim. Que bom, que bom. E por isso que eu tinha algumas dúvidas realmente, né? Que eu te perguntei, até da própria situação de como é a consulta psicológica, né? Mas realmente, assim, acho que de certa forma, ainda mais hoje, né? Na situação de hoje, todos nós estamos vivendo assim uma situação extrema, né? Então, que estamos sendo levados, assim, testados diariamente ao extremo, né? Então, é difícil a gente conseguir, assim, ter uma parcimônia, conseguir ter termos centrados, né? E nisso fora tudo, né? A questão das cirurgias, a questão da intolerância,
a questão assim das explosões, né, individuais. Então, realmente, assim, hoje, né, a nossa situação mundial está realmente problemática, né? Está com uma dificuldade muito grande, Muito. assim, né? Então, concordo que, às vezes, hoje, talvez a gente mereça, né, estar mais sentado no banquinho, né, ou no divã, digamos assim, né? É, Então, o número de pacientes que engordaram nessa pandemia realmente é impressionante, né? sim, nem se fala isso, né? Todo mundo, né? Todo mundo engordou e todo mundo sabe que tem que buscar o seu, né? Retornar à sua forma, né? Mas como, né? É, Bastante mas complexo. sabe, André, eu acho que eu sou um pouco chata com meus pacientes, assim. Os pacientes que já fizeram uma bariátrica ou que estão se preparando para bariátrica e dizem, eu engordei por causa da pandemia. Daí eu digo assim, e se no ano que vem tiver outra pandemia? E se a gente viver, enfim, tendo problemas? Porque a gente sempre tem problemas, né? Porque é inverno, porque é verão, porque a gente perdeu alguém, ou porque a gente está com um problema. Essas desculpas, entre aspas, é uma coisa que eu trabalho, né? O que é Uhum. muito difícil, manter um equilíbrio e continuar se cuidando apesar da pandemia é muito importante. Sim, Porque eu acredito que quanto melhor tu te cuida, melhor tu passa pela pandemia também. Porque tu não está sim, agregando problemas, né? Tem o problema da pandemia e mais o problema do aumento de peso e toda a depressão que isso acarreta, sim, né? sim, né? Eu entendi pacientes que realmente engordaram muito, assim, né? Quase que faixas, assim, acima de 10, 15, 20 quilos algumas pacientes. É uma coisa realmente espantosa. Não sabemos Uhum, ainda, né? Qual vai ser digamos assim, o reflexo disso ali na frente, sem falar, né, nas fragilidades psicológicas aí, né? Então, exato, a gente exato. não sabe, todos nós, né? Todos nós, assim, sofremos custo de vida mais elevado, né? Uhum, Tudo para nós hoje está proibitivo, né? é, A própria manutenção dos empregos, né? A situação toda, é, os hospitais abrindo e fechando, a incerteza de você muito poder ser difícil, atendida, né? Aí no hospital, né? Então, realmente, exato. assim, é um momento de uma E o que está à calamidade. mão, né? E o que está à mão é o alimento, né? Exatamente. Então, acaba sendo o alimento e a bebida alcoólica hoje, que aumentou É, bastante o consumo, é, né? é. E eu me Então, preocupo muito como é que o paciente está lidando com isso, com a sua manutenção do peso, ou com o seu emagrecimento, ou com a sua preparação para a cirurgia, uhum. ficando em casa, né, É, comendo. é. Então, eu vejo assim, eu sempre digo, acho que todos nós, né, e claro, talvez seja uma situação até futura, né, conversar com as nutricionistas aí também, porque para mim foi uma grata surpresa, tem colegas que conseguem, assim, realmente emagrecimentos, né, que é muito difícil, às custas de dieta, Mas e é eles falam, ó, possível, a né? dieta é mais importante do que o exercício, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer de tudo, né? O equilíbrio é importante, né? A gente tem que ter uma atividade Exato. física, a gente tem que ter uma alimentação razoável, a gente tem que tentar buscar um equilíbrio psicológico, né? E tudo isso vai te trazer saúde, né? Você vai ter que manter também seu cuidado médico, que também foi jogado de lado, né? Muitas vezes. E acho que tudo isso, né, mantendo a sua saúde, é que vai permitir que você tenha, né, inclusive um preparo para uma cirurgia, né? Exatamente. Tu acabou de definir o resultado psicológico de uma cirurgia. É o equilíbrio. Quando a Sim, pessoa sim, consegue comer com equilíbrio, ela alcança mais facilmente um equilíbrio emocional. É certo isso. concordo, Né? concordo, realmente. Uhum. E a compulsão, o não se dar conta que está comendo, afasta o paciente do seu sentimento. Ele também não se dá conta do que ele está sentindo. Sim, sim. Vou Ele dizer se que confunde. Uhum. talvez eu fazendo meu próprio retrospecto comigo mesmo, que também preciso perder uns quilos, né? É que a gente, né, a nossa ansiedade, a gente, né, o nosso comer ansioso, né, acaba sendo um ciclo vicioso, né? Você acaba comendo compulsivamente pela ansiedade
né, e refletindo essa ansiedade no próprio ato de se alimentar, né? Coisas... Exatamente. né? Exatamente. É. Quase que E, naquela linha do slow food, né? slow Hoje é food. difícil, só É, fast food, é. né? Só fast Por food. isso que eu disse que eu achava que eu era um pouco chata, porque eu tento tratar essa desculpa. Ah, mas eu estou em casa. Nós vamos ter problemas o resto da vida. E quem faz bariátrica não tem que preservar o que ganhou, né? Não pode se dar o luxo, digamos, de se dar algumas desculpas. É uma cirurgia que exige muito amadurecimento. Exige que o paciente seja maduro. Não, com certeza. Eu acho que... E é isso que eu tento transmitir para as minhas pacientes, né? Eu explico que é um processo realmente, né? É um processo que, imagina, você retira um segmento de tecido, você usa lipoaspiração, você corta Uhum. linfáticos, você modifica a circulação daquele tecido, né? Uhum. Você machuca aquele tecido. Então, não é um processo que a cicatrização, ela não vai acontecer em 30 dias, em 60 Uhum. dias, né? E muitas vezes, dependendo do tipo né, digamos assim, né, a própria situação da abdominoplastia, por exemplo, né, que lesa muito a parte né, abdominal, dos linfáticos, né? Imagina quanto tempo que o organismo leva para conseguir reabilitar isso novamente, né? Imagina Uhum. só, não é um processo lento celular, imagina só, né? Então, um Exatamente. resultado desse, é interessante como né, a gente às vezes não... É difícil para nós também, né, observar o que nós temos na cirurgia, ter em mente como é que a paciente está agora, as transformações que ela sofreu desde o dia da cirurgia até aqui, né, até o primeiro mês de acompanhamento, né? Aí você pega uma foto daqueles 30 dias, você compara com uma de 6 meses, ou que seja, de 3 meses, é outro resultado É já, né? Então o outro. processo vai amadurecendo, o organismo É realmente outro. vai se reabilitando, né? E da É mesma forma outro. com a cirurgia bariátrica, a própria situação da cirurgia bariátrica, que é uma das situações, o organismo, ele aprende, né? Ele volta, ele descobre caminhos, né? Para voltar, né? À sua Exato. normalidade, né? Então, de absorver Exatamente. melhor os nutrientes, de absorver melhor aquela energia que o alimento que o paciente está comendo. E aí volta também a ganhar o peso. O paciente tem que saber disso, né? Então, as cirurgias, tanto a bariátrica quanto a cirurgia plástica, não são cirurgias para sempre, né? Elas não são cirurgias definitivas, né? Elas são situações que te dão um caminho, te dão um meio, né? E um resultado, digamos assim, a médio prazo, né? Mas a longo prazo você vai ter que resolver, né? Você vai ter que manter isso e se dedicar para isso. Porque o organismo Perfeito. vai querer voltar àquela situação, né, É. que tinha É. anteriormente. Ao velho equilíbrio. É. Exatamente, É. exatamente. Olha só, a Helga está dizendo que fez uma abdominoplastia contigo e doutor André ficou ótimo. Coisa boa. E assim tem muita gente, tem. André, a gente está chegando no fim. Daqui a pouquinho o Instagram nos corta, então antes disso eu quero me despedir. Quero te agradecer, eu acho que foi uma parceria ótima, foi muito bom conversar sobre isso, como tem coisas em comum, né? E Uhum, com como tu certeza. pensa de um jeito Uhum. parecido. E tem, né, a gente chegou quase a mais de 30 pessoas aqui nos vendo. Coisa boa, E quero maravilha. Muito agradecer a obrigado a todo todos aí mundo. pelo prestígio, né, pela situação, pelo carinho e ao GECOM sempre agradecendo assim, pela situação né, foram meus mentores iniciais, digamos assim, depois retornamos na parceria quando eu retornei do Rio de Janeiro, né, e temos seguido um caminho sempre em construção, né, um caminho que ele não é definitivo, né? Nós estamos ainda num processo, né, de entendimento dessa cirurgia, num processo de entendimento do que a gente pode oferecer, né?
e sempre buscando, agregando, né, conceitos modernos, né, situações assim um pouco personalizadas, como eu te disse, né, sempre buscando assim realmente tornar essa cirurgia que tem esse ar reparador, né, essa questão reparadora como sendo um cerne, né, mas trazendo essa situação para um âmbito de uma cirurgia estética, né? E o que quer dizer isso, né? Sempre buscando reduzir cicatrizes, esconder cicatrizes, né? Porque cicatrizes é um ônus dessa cirurgia, né? Mas que se nós pudéssemos operar sem ela, né? Seria muito Impossível. bom, seria um sonho, né? É o sonho futuro, digamos, é o desafio futuro. Quem sabe né? é um De desafio. fazer uma cirurgia sem cicatrizes, né? Sem uma recuperação né? Faz aqui, entra numa máquina e sai pronta, né? Essa é o desafio, né? Se isso vai acontecer ou não, coisas para o futuro, né? Mas esperamos que sim, e esperamos que a gente consiga seguir sempre nessa parceria, sempre, né? Com certeza, e acho que a gente vai evoluir ainda muito. A gente sempre tem coisa para aprender, né? Sempre. Com certeza. Eu acho Felizmente. que isso é o principal desse plano aqui, né? E eu acho que a grande maneira que eu tenho aprendido é com os próprios pacientes. Sim, 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 com certeza, com certeza. Então, pessoal, obrigada pela participação. A próxima live vai ser final de junho. Vocês vão ver nas redes sociais com quem é, a gente não sabe ainda, mas sempre é uma live boa, sempre. André, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima noite. Obrigado pelo carinho aí. Não. Seguimos, né? Uma boa noite. Obrigado. Até logo. Boa noite. Tchau, pessoal. Até logo.